Vamos fazer uma análise de uma história muito interessante. É um fato que aconteceu com uma personalidade bíblica ainda na sua mocidade e que essa personalidade mostrou para nós, traz para nós, na verdade, grandes ensinamentos desde muito novo. Essa personalidade, ela é Davi. Davi, ele tem uma história muito interessante, porque ainda muito novo foi ungido por Samuel para ser rei de Israel. E até que ele assumisse esse posto, Deus teve que trabalhar na vida de Davi para moldá-lo, para ele evoluir como pessoa e em outras características também, para que pudesse assumir tal posto de tamanha importância. Mas tem uma história, um fato na vida de Davi que é muito interessante. É quando ele enfrentou o gigante Golias. É uma história muito marcante. Davi traz alguns ensinamentos, vários na verdade, nesse fato da sua vida, que são muito interessantes para nós. Então você que está assistindo agora, você tem um problema na sua vida, preste bem atenção, aprenda com Davi, observe as tomadas de decisões que Davi tomou e da forma que ele agiu com os seus problemas e como Deus agiu na sua vida. Então preste bastante atenção, abra o seu coração para o Espírito Santo tocar no seu coração, tocar na sua mente, para que você também possa resolver o seu problema. Bom, houve uma época em que, no tempo de Davi, que estourou uma guerra lá. Os filisteus contra os israelitas. E Saul convocou os soldados e eles foram para a batalha. Chegou na batalha, e cada exército acampou em determinado lugar. E do meio do exército filisteu saiu um gigante, um homem poderoso em tamanho, em força, é o chamado Golias. E Golias, ele fez uma proposta, entre aspas, para o povo de Israel. Ele disse assim, para que Israel escolhesse dentre os soldados um homem para que fosse guerrear com ele. Se ele, Golias, ganhasse, Israel seria escravo dos filisteus. Mas se o israelita ganhasse, então os filisteus seriam escravos dos israelitas. E isso aconteceu por vários dias. E Davi, ele era o caçula de 8 irmãos. E os mais velhos, os 3 mais velhos, eles foram convocados para essa guerra. E foram Eliabe, Abinadab e Sama, ou Samá, né, dependendo da forma de dizer. E Jessé, que era o pai de Davi, em uma certa ocasião, ele convocou Davi, chamou Davi e falou assim, leve esses mantimentos aqui lá para os seus irmãos e veja como eles estão. E assim Davi foi. Chegou lá, Davi se deparou com as falas de Golias, com o insulto de Golias para com os israelitas. E Davi ficou indignado com isso, porque os israelitas estavam permitindo isso, e ele ficou indignado. E ele questionou, nenhum tem coragem, como que não vai, por que você não vai, o que fez o rei? E daí eles disseram, olha, o rei, ele ofereceu riqueza, ofereceu a mão da própria filha, o rei disse que aquele que for se ganhar não vai, a sua família não vai mais pagar impostos. E Davi falou, nenhum de vocês vão, né? E ele ficou muito indignado, a tal ponto até do seu irmão, um dos que estavam lá, dos 3 que estavam lá na guerra, ele ficou irado com a reação de Davi. E ele se colocou contra Davi. E Davi, da forma que Davi falava, ele foi levado até Saul. E ele falou para Saul, olha, eu vou guerrear com esse incircunciso aí. Eu vou lá, eu vou guerrear com ele. E isso, a gente pode imaginar que, de uma certa forma, eles não acreditaram que um rapaz tão novo pudesse fazer tal feito. Mas Davi estava muito convicto daquilo que ele queria. Daí Saul falou para ele, né? Falou, como que você vai? Ele é um homem formado de guerra desde a sua mocidade, né? Você é muito novo. E ele falou assim, olha Saul,
Quando eu estava lá pastoreando as minhas ovelhas, veio um leão, veio um urso, e eles vieram contra as minhas ovelhas, mas eu os derrotei. Deus não permitiu, Deus me ajudou e eu livrei eles, as minhas ovelhas, da morte. Então Deus vai me ajudar, tá? Daí, Saul mandou colocar a armadura dele, a espada, o escudo, mas Davi era muito pequeno e Saul era um homem grande também. E ele não se adequou àquela armadura. Ele falou, não preciso disso aqui. Pode tirar isso aqui de mim. Deus vai estar comigo. E daí Davi foi até o ribeiro, foi lá, orou a Deus, com certeza absoluta, ele buscou a Deus. E falou, da mesma forma que Deus me livrou do urso, Deus me livrou do leão, Deus vai me livrar desse filisteu. E ele pegou do ribeiro 5 pedras, colocou no seu alforje, era como se fosse uma bolsa, vamos dizer assim, nos dias de hoje. A sua funda, que era basicamente um estilingue, né? Eram 2 cordinhas amarradas num pedaço de couro, onde colocavam ali a pedra, né? Para poder atirar. E foi ao encontro de Golias. E é interessante que quando Davi chegou ali, se apresentou perante Golias, Golias ele estava indo ao encontro de Davi, e com ele ia um homem segurando o seu escudo, né? E ele falou assim, que você acha que eu sou um cão para vir contra mim com paus? Porque Davi, a Bíblia fala que ele estava com o seu cajado, ele era pastor de ovelhas. E Davi, para ele, falou, você é grande, mas Deus é maior. Olha, Deus está comigo, Golias, e ele vai me dar a vitória contra você. Daí, Davi pegou a pedra, colocou ali na sua funda, rodeou, golpe certeiro na testa de Golias. E Golias, ele caiu por terra. Daí então Davi subiu no seu corpo, pegou-lhe a espada da bainha, cortou-lhe a cabeça. Vitória do pequenino sobre um gigante. Vitória de Davi sobre Golias. Daí os filisteus, quando viram que o seu campeão, o seu guerreiro estava morto, eles correram. E aí os israelitas foram atrás. A passagem da vida de Davi, ela é muito intrigante, ela é muito rica em ensinamentos para nós. É uma história sensacional, a vida dele é fantástica. Mas no fato em questão, Davi ele nos traz algumas lições para nós levarmos na nossa vida e também podermos enfrentar os nossos problemas. A primeira delas, Davi ele se indignou com os insultos que Golias fazia. E ainda mais ficou indignado com a postura tomada pelos israelitas frente àquilo que estava acontecendo. Ele ficou indignado, porque, poxa, ninguém foi lá, como assim? Então a primeira grande lição que Davi nos ensina, né? Tome uma postura firme perante os seus problemas. Não fique só observando, fique incomodado, sabe? Para poder resolver, vá atrás. Não fique numa zona de conforto. Segunda lição, ele se ofereceu quando ninguém mais o fez. Ele falou, eu vou lá resolver o problema, eu vou lá lutar com Golias. E ele teve coragem para fazer isso, ele teve peito para fazer isso. Ele chamou a responsabilidade para si, falou, já que ninguém vai, então eu vou lá. Ele não estava na zona de conforto que os outros estavam. Os outros estavam amedrontados, com certeza. Mas era muito cômodo um esperar pelo outro. E Davi não, ele falou, não, eu vou lá. Ele teve coragem, ele teve atitude para enfrentar o problema. E ele foi enfrentar o problema. É a segunda grande lição que Davi ensina para nós. A terceira grande lição é que Davi buscou forças em Deus para realizar aquilo que era necessário. É uma grande lição. Está com um problema? Busque força em Deus, que Deus vai lhe ajudar. Mas faça como Davi. Confie. Acredite que Deus pode fazer.
Acredite que Deus vai te dar vitória e vá com unhas e dentes para resolver o problema. É a terceira grande lição que Davi nos ensina. A quarta lição é que Davi se lembrou das suas vitórias passadas. Ele lembrou de quando o leão foi lá contra ele, contra o urso foi lá contra ele, e ele lembrou e falou: olha lá como aconteceu, vai acontecer também. Deus estava comigo lá e Deus vai estar comigo aqui também. Então ele lembrou, olha, ele trouxe para se encorajar, ele trouxe para si, para falar: olha, como Deus me ajudou lá, Ele vai me ajudar aqui também. Então, é a quarta grande lição que Davi ensina para nós. Lembre das suas vitórias passadas para te ajudar nas vitórias futuras. A quinta grande lição é que Davi não usou a arma de Saul. Isso é uma grande lição, que ele poderia se apoiar naquilo que Saul lhe deu. Mas Davi buscou o seu próprio método. Davi buscou a sua forma de resolver. Porque nem sempre a forma de outras pessoas é a forma que vai te ajudar. Então grave essa lição. Não existe uma receita para todos os problemas. Não existe. Procure o seu método, a sua forma, desde que esteja em Deus. Se está firmado em Deus, se Deus ele está de acordo, vá e faça da sua maneira. Não faça igual outras pessoas. Se a sua forma de resolver é parecida com de outras pessoas, que você sabe que vai te ajudar, então faça. Mas não fale assim: ah, ele fez assim, então eu vou fazer também. Seja original. Busque primeiro a Deus. Busque a Deus, peça o auxílio de Deus, que Deus vai te ajudar. Mas seja autêntico, não busque muletas, não procure se apoiar na armadura de outras pessoas, nas ferramentas, na espada de outras pessoas. Faça você do seu método, entregue nas mãos de Deus e vá em frente. É uma grande lição que Davi nos ensina, é a quinta grande lição. A sexta grande lição é que, perante Golias, Davi não se amedrontou. Davi não tremeu na base, não. Davi falou: eu vou, e foi, e chegou lá, ele viu o tamanho do homem, o homem falou para ele: quem você acha que eu sou? Um cão para vir com paus? Eu vou te matar e vou dar a sua carne para as aves e para as feras. E Davi olhou para ele e falou assim: ó, Deus está comigo. Você é grande, mas não é dois não. Você é gigante, mas Deus é maior do que você. Ora, olha quem está comigo, é o Deus dos exércitos, é o Deus de Israel, é Ele que está comigo, e é Ele que vai comigo, é Ele que vai me dar vitória. E aí entra uma outra grande lição que Davi nos dá. Ele deu toda a glória para Deus, a vitória é de Deus, não é minha, é Deus que faz. É a sétima lição essa. Dê a glória para Deus das suas vitórias, porque foi Ele que deu a vitória para você. A sexta, não se amedronte. E a sétima, Deus te ajudou no seu problema, meu irmão e minha irmã. Dê glória para Ele. A Bíblia fala: em tudo por tudo vós dei louvor, dei graças e glórias a Deus. A outra lição que Davi nos ensina, a oitava delas, é colocar Deus acima de tudo. Colocou acima de tudo. Mostrou para Golias que Deus era maior que ele. É a oitava lição. Mostre para o seu problema que Deus é maior do que o seu problema. Mostre para si mesmo que Deus é maior do que o seu problema. Não basta só não fraquejar. Não basta dar glórias a Deus se você não colocar na sua mente, mostrar para os seus problemas, se você não se convencer de que Deus ele é maior. E meu irmão, minha irmã, não potencialize o seu problema. Porque a Bíblia fala que para Deus nada é impossível. Então, nada é impossível.
Tenha fé nisso. Creia nisso. Deus resolveu o meu problema. E Deus pode resolver o seu também. Ele me ajudou nas minhas batalhas. Ele vai te ajudar nas suas batalhas também. Tenha fé nisso. Davi acreditou em si mesmo. E acima de tudo, ele acreditou em Deus primeiramente. Creia você também. Creia em si mesmo. Creia em Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma missão para você. Deus tem um plano para você. Você pode não acreditar em si mesmo, mas Deus, ele acredita em você. E isso basta. Se entregue nas mãos de Deus. Entregue o seu problema para Deus. Entregue a sua vida para Deus. Busque ao Senhor, que Ele fará tudo na sua vida. Busque a Deus, que Ele te dará as vitórias sobre os seus problemas. Que a paz de Deus esteja com todos.